Olá, alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina História da Educação. Eu sou a professora Marcele Cunha e essa aula de hoje é a aula da unidade 4, que tem como tema História e Memória da Educação Maranhense. O objetivo da nossa videoaula é estabelecer relações entre a história da educação no Maranhão e também no Brasil, compreendendo as especificidades da história regional. Hoje nós vamos falar então um pouco sobre a história da educação no nosso estado, no Maranhão. Para isso, nós precisamos ter em mente algumas informações sobre essa área de História da Educação do Maranhão, que é uma área que ainda está em construção. Tá? Como ainda é uma área em construção, nós temos a História do Maranhão diluída em algumas importantes obras que foram feitas por autores aqui do nosso estado e também alguns autores de fora, mas que tiveram interesse na história da educação do Maranhão. E essas obras são teses, são dissertações, monografias e também artigos científicos. Nós ainda não temos um livro completo que fale todos os aspectos da história da educação do Maranhão, até porque é um campo de conhecimento muito vasto. Além disso, nós temos fontes documentais e dados oficiais também, principalmente em sites do governo do estado, que ofertam aí essas informações importantes para o estudo da história da educação do Maranhão. Não dispõe ainda de informações sistematizadas em um livro ou fascículo didático que facilite a consulta aos dados historiográficos e curriculares. Então, para construir essa disciplina de História da Educação no Maranhão, ou esta unidade de História da Educação no Maranhão, é necessário que a gente vá buscando informações em diversas fontes. Bom, gente, nós vamos falar da História da Educação no Maranhão, assim como a gente fez também com a História da Educação no Brasil. Nós vamos dividir a História da Educação de uma forma bem didática nos 3 períodos da história do Brasil. O colonial, o imperial e o republicano. Então, nós vamos ter a educação no Maranhão colonial, a educação no Maranhão no período imperial e a educação no Maranhão no período republicano. Sobre a educação no Maranhão colonial, a gente tem também que compreender algumas características específicas dessa região do Maranhão no período colonial. Quais são essas características? Primeiro, houve muita dificuldade para os colonos portugueses conseguirem chegar aqui até essa região. Inclusive, isso está lá detalhado na nossa aula em PDF, que vocês vão ler daqui depois, Então, os primeiros que chegaram na região do Maranhão foram os franceses, a partir de um projeto chamado França Equinocial, em que eles pretendiam, eles tentaram diversas vezes ter a posse de territórios coloniais na América. E aí, entre os anos de 1612 e 1615, os franceses estiveram com um projeto colonial aqui no Maranhão chamado França Equinocial. A partir de 1615, nós vamos ter a expulsão dos franceses pelos portugueses, que estavam nessa época dominados pela União Ibérica, que era um governo espanhol em Portugal, e aí esse governo da União Ibérica foi que conseguiu expulsar os franceses aqui do Maranhão a partir de 1615. Então, nós vamos ter o início da missão jesuítica aqui no Maranhão, que eram os responsáveis pela educação na colônia do Brasil, apenas a partir de 1638, com um alvará de 28 de julho de 1638. Então, a partir desse momento, inicia a educação mesmo formal aqui no Maranhão, que era a educação empreendida pelos padres jesuítas. Então, como se dava o ensino e a prática da educação no Maranhão, no estado do Maranhão e Grão-Pará? Os jesuítas tinham 2 tipos de ensino. Quais esses 2 tipos de ensino? Primeiro, eram as escolas, que eram destinadas a meninos para ensinar a ler, escrever e cantar, era um ensino mais elementar. E nós tínhamos também os colégios, que já eram destinados a meninos mais velhos, aos adolescentes, e eram as escolas de primeiras letras, filosofia, teologia, retórica e gramática.
tanto as escolas como os colégios eram instituições educacionais apenas para homens. Tá? A educação das mulheres era uma educação voltada apenas para as tarefas domésticas, certo? Após a expulsão dos jesuítas, que se deu em 1759, nós vamos ter uma parada quase completa da atividade docente no Maranhão. Por quê? Porque o Estado não tinha ainda uma rede educacional, assim como ocorria em todo o Brasil, em todo o território colonial português aqui na América. Nós temos essa imagem, né, que é da principal instituição educacional jesuíta no Maranhão, que é o Colégio de Nossa Senhora da Luz, que foi inaugurado em 1622, era também chamado de Casa do Maranhão, era onde era a sede, né, do movimento educacional jesuítico aqui no Maranhão, e que hoje é a Catedral da cidade de São Luís, né, mudou o nome, hoje em dia se chama Igreja de Nossa Senhora da Vitória e é a Catedral da cidade de São Luís. Depois nós temos o período imperial, né? Como é que se deu a educação no Maranhão no período imperial? Bom, como nós já vimos, a Constituição Imperial de 1824 aqui no Brasil garantiu a instrução primária a todos os cidadãos, tá? Porém, efetivamente, tá? Não foi possível estabelecer essa educação a todos. Tá? Aqui no Maranhão, então, pouco se modificou essa situação escolar. Tá? Mesmo em 1827, tendo sido criada a lei que regulamentava a instrução pública brasileira e que vigorou durante todo o Império, porém, isso não representou a expansão escolar no Maranhão. A partir de 1827, nós tivemos criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos, né? Isso apenas determinado na lei, mas não foi o que representou na prática aqui no Maranhão, porque a situação do Maranhão pouco se modificou. Em 1832, havia em toda a província apenas 26 aulas públicas primárias. Dessas 26, apenas 18 estavam em funcionamento. E 13 aulas secundárias, porém funcionando apenas 7. O que representa que essa lei, né, que determinava que todos os brasileiros tivessem acesso a uma educação primária, isso não conseguiu ser efetivado na prática, principalmente aqui no Maranhão. No período imperial, porém, nós tivemos alguns avanços educacionais aqui no Maranhão. Em 1838, nós tivemos a inauguração do Liceu Maranhense, que foi o primeiro colégio público de ensino secundário na província. Continuava sendo a educação somente para homens até aquele momento. Aí nós tivemos a criação da primeira escola normal em 1840, e a criação em 1841 da Casa dos Educandos Artífices, que era uma casa voltada para educandos mais pobres, para pessoas mais pobres, que lhe ensinasse algum ofício, né, para que ele pudesse ter um sustento na vida. A organização do ensino público, a gente teve também a divisão entre ensino primário, secundário e técnico ou profissional. Porém, todos esses avanços, eles ficaram restritos apenas à capital do estado. No período republicano, né, nós vamos ter no Brasil a instalação da República, né, a proclamação da República, mas nós vamos ver também que essa instalação da República não proporcionou transformações significativas aqui no Maranhão, cuja população pobre continuava sem as condições básicas de educação, saúde e saneamento. Nesse momento inicial da República, a gente vivia a República oligárquica, né, com a política do café com leite e outras características que faziam com que o país, apesar de republicano, não fosse um país totalmente democrático. E essa política oligárquica do país, né, em um processo excludente, dispensava tratamento diferenciado às várias unidades da federação. Com isto, a maioria dos estados nordestinos permaneceu à margem dos benefícios republicanos. Dentre esses estados, o Maranhão. Então, o Maranhão, como não era um dos estados centrais,
como não fazia parte das oligarquias centrais que controlavam o governo do Brasil, nesse período inicial da República foi deixado também meio que de lado, sem receber todos os recursos necessários para a implantação de um sistema educacional eficiente. Nesse período republicano, passou a ser adotado o modelo de escola mista, agrupando meninos e meninas nas mesmas salas. No Maranhão, a gente tinha grave crise financeira, com a decadência do comércio agroexportador, que fazia com que o Estado não tivesse os recursos financeiros necessários para a aplicação na expansão do ensino escolar. Então, o Estado era um Estado pobre nesse momento, né? Apesar do país já estar vivendo um período republicano. E essa pobreza do Maranhão se representava nos seus índices educacionais. Então, altos índices de analfabetismo e baixo índice de escolaridade, principalmente nos municípios do interior do estado. Se na capital a situação já não era muito boa em termos de expansão educacional, no interior a gente tinha poucas iniciativas de instituições educacionais nos municípios, somente nos municípios maiores. Outra fase de destaque na educação maranhense no período republicano foi o período do governo Vargas, Esse período foi uma fase no governo do Brasil de autoritarismo e também foi uma fase em que a educação estava voltada para o crescimento econômico do país. Assim, foram criadas novas modalidades de ensino técnico profissionalizante, como os ensinos industrial e agrícola de nível médio. E essas transformações tiveram impactos aqui na educação do Maranhão. Aqui no Maranhão foi instituído nesse período o Liceu Industrial de São Luís, em 1937, que foi transformado depois na Escola Técnica Federal de São Luís, em 1946. Também desse período há a inauguração do Instituto de Educação do Maranhão, em 1939, que passou a ser o centro de referência para a formação do professor primário, no lugar aí da escola normal que já existia. E houve também nessa fase a inauguração da Escola Agrícola do Maranhão, em 1947, de acordo com os referenciais ideológicos desse período do governo Vargas, que era justamente o investimento no ensino industrial e também no ensino agrícola. Outra fase de destaque na educação maranhense se dá durante o período do governo militar, após o golpe de 1964, o governo militar generalizou o ensino profissional em ensino de segundo grau por meio da chamada profissionalização compulsória, ou seja, todos os cursos de segundo grau passaram a ter um caráter profissionalizante. E isso impactou também a organização educacional aqui do nosso estado. Então, qual o panorama geral da educação maranhense no período republicano? Nós vamos ter um crescimento significativo em número de matrículas entre as décadas de 1960 a 1980, o que aponta para o início da democratização do ensino no Maranhão. Nós vamos ter a expansão da quantidade de escolas, nós vamos ter o aumento do número de matrículas, porém isso não se reflete no aumento da qualidade educacional, porque nesse mesmo período, segundo os próprios dados oficiais, nós vamos ter a ampliação das taxas de reprovação e também de evasão escolar nessas instituições. Com o fim do regime militar e a promulgação da Constituição Federal de 1988, a educação brasileira assumiu um caráter de direito social e passou a ser pensada como bem público e direito de todos. E isso também, mais uma vez, se reflete aqui no Maranhão. Porém, no Maranhão nós vamos continuar com problemas já bem antigos aqui da nossa história educacional. Apesar do expressivo aumento do número de matrículas na educação básica e no ensino superior, os problemas educacionais ainda são muito grandes. E esses problemas educacionais, geralmente, eles são causados, dentre outros motivos, pela carência de recursos aplicados na melhoria educacional.
Então, sempre a educação maranhense, ao longo da sua história até hoje, tem carecido de recursos financeiros que possam financiar a melhoria das instalações escolares, o pagamento dos professores, a merenda escolar. Então, são carências de recursos financeiros que impactam de maneira negativa na educação maranhense. Então, isso faz com que haja uma precariedade dos sistemas educacionais na maioria dos municípios maranhenses. E, infelizmente, essa é uma realidade educacional no nosso estado até hoje. Para uma melhor análise do quadro atual da educação maranhense, é necessário que vocês assistam um vídeo que está disponível lá no nosso AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que tem como tema Diagnóstico da Educação no Maranhão. Esse vídeo está disponível neste link, e esse link está disponível para vocês lá na nossa aula em PDF também. Tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Estas são as nossas bibliografias básicas e complementares, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, aprofundem o estudo de vocês com a leitura da nossa aula em PDF e também do texto complementar que está lá disponível para vocês, tá bom? Bom estudo e boa sorte e até mais!